Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos para a nossa aula de geografia e a gente vai falar sobre um tipo de migração muito comum no Brasil, que é o êxodo rural. Desde o terceiro ano, a tia Letícia tem explicado para vocês que o êxodo rural é quando o homem sai do campo para morar na cidade. Mas por quê? Por que o homem sai do campo para morar na cidade? Nas nossas aulas de história, a gente estudou que na Idade Média, no período medieval, os camponeses, eles eram muito explorados no campo. Então, eles foram morar nas cidades, causando um fenômeno chamado renascimento urbano. Mas e hoje? Por que ainda hoje, nos dias atuais, as pessoas deixam de viver no campo para ir morar na cidade? São três motivos. Primeiro, hoje o campo ele está praticamente modernizado, com várias máquinas que realizam o trabalho que antes era feito pelas pessoas. Com essas máquinas, começou-se a gerar uma taxa muito alta de desemprego no campo. E esse desemprego fez com que as pessoas saíssem do campo para morar na cidade. Em algumas regiões do Brasil também, as áreas rurais, elas sofrem com a seca, com as geadas, com as enchentes. E isso faz com que as pessoas saiam dessas áreas, por quê? Porque fica impossível de trabalhar e de plantar e colher com essas condições climáticas. Então, os fatores naturais também ajudam as pessoas a saírem do campo para morar na cidade. E por último, a ausência de recursos no campo, como por exemplo escola, hospital, eletricidade, saneamento básico. Ainda hoje, no Brasil, existem muitas propriedades rurais que não têm energia elétrica. Então, se você parar para pensar, a inexistência de energia elétrica, como que é? Não tem luz, não tem geladeira, não tem ar-condicionado, não tem televisão, não tem celular, não tem Wi-Fi. Então, essa falta de recursos faz com que as pessoas queiram sair do campo para ir morar na cidade. Então, são esses os três motivos que provocam o êxodo rural no Brasil atualmente. Continuando, agora a gente já vai para os exercícios. Que tal continuar esta história? João vivia no campo com a sua família, mas um dia, meninos, eu vou dar as instruções para vocês terminarem essa história. João era uma criança que vivia no campo. Só que um dia ele teve que se mudar para a cidade. Você vai contar para a tia Letícia nessas linhas por que João se mudou para a cidade. E para você me contar o porquê, você tem três opções de escolha, de motivo. Primeiro, o João se mudou para a cidade porque no campo não existiam recursos. Ou porque no campo onde ele morava, alguns fatores naturais causavam problemas para a família dele. Ou porque no campo onde ele morava, as máquinas aumentaram o desemprego. Você vai escolher um motivo e vai contar para a tia Letícia a história do João, certinho? Em seguida, explique o que é o êxodo rural. Eu acredito que ninguém vai ter dificuldade para responder essa questão, mas caso você fique em dúvida, você pode olhar aqui na primeira página. E terceira questão, se te explique uma das causas do êxodo rural. Eu expliquei três causas, né? A ausência de recursos, os fatores naturais e o desemprego. Você vai escolher somente um, escrever aqui e explicar para a tia Letícia, combinado? A segunda parte da nossa aula de hoje é o exercício número 4 aqui. Observe, identifique e assinale a imagem que retrata um dos fatores que provocam o êxodo rural. Então, olhem para essas imagens aqui e marca um X na imagem que mostra um dos motivos pelos quais as pessoas praticam o êxodo rural, certo? Agora sim, a segunda parte da nossa aula de hoje vai falar sobre os movimentos populacionais brasileiros. Desde sexta-feira, nós temos estudado migração nas nossas aulas, né? E a gente vai falar sobre os imigrantes que vieram para o Brasil morar aqui. Os primeiros de todos foram os portugueses. Por quê? Porque nós somos colonizados pelos portugueses.
Hoje, nós chamamos os portugueses de imigrantes, mas naquela época, quando Portugal descobriu o Brasil, os portugueses eles não se achavam imigrantes, eles se achavam donos do Brasil, porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Outros imigrantes que vieram para o Brasil foram os africanos. Lembrando, meninos, que a imigração africana foi uma imigração forçada. Os africanos não vieram para o Brasil de livre e espontânea vontade. Eles vieram obrigados para trabalhar como escravos. E os africanos que vieram para o Brasil, eles viviam nos países da Angola, Costa do Marfim, Gana, Benin, Moçambique e Nigéria. Para que a gente entenda o quanto a migração africana foi forçada, naquela época, quando os negros vinham dentro dos navios negreiros, as crianças que vinham com as suas mães, com seus pais, morriam de medo, porque era uma viagem muito complicada, né, muito perigosa. Então as mães, elas rasgavam retalhos das suas roupas, dos seus vestidos, e elas amarravam esses retalhos fazendo bonecas, né, para poder servir assim de amuleto, de consolo para essas crianças, para acalmar essas crianças. Essas bonecas, elas são conhecidas na cultura africana como abayomi. E essa palavra abayomi significa um encontro precioso, né? Por quê? As negras, né, elas sabiam que ao chegar no Brasil, elas seriam separadas dos seus filhos. Então, elas entregavam na mão desses filhos essas bonecas, né, esses amuletos, para que eles pudessem sempre se lembrar da mãe, do pai, da família, da origem e, porventura, quando crescessem, eles pudessem se encontrar. Então, essas bonecas, elas mostram também um símbolo da resistência africana, né, do quanto essa migração foi uma migração forçada. E um outro símbolo da resistência africana são os quilombos. A palavra quilombo, de origem africana, significa fortaleza. E essa palavra, e esses quilombos, o que eram os quilombos? Já expliquei para vocês no ano passado. Eram locais no meio da floresta para onde os negros fugiam. E, gente, se os negros fugiam das fazendas, era porque, com certeza, eles não queriam ficar ali. Eles estavam sendo forçados a ficar ali. Ainda hoje existem no Brasil as comunidades quilombolas, que são os antigos quilombos que perduraram até hoje. Nesses quilombos, as pessoas elas praticam cultura africana ainda. Além dos portugueses e dos africanos, outras nações de imigrantes vieram para o Brasil a partir do século XIX e século XX, dentre eles japoneses, espanhóis, italianos, mais portugueses e outros, né? Então, olha só, se vocês olharem aqui no gráfico, os italianos, eles são um grande número. Por quê? Porque na época em que o Brasil começou a plantar café, o Brasil foi um dos maiores exportadores de café do mundo, né? E nessa época a princesa Isabel tinha promovido a abolição dos escravos, eles não eram mais escravos. E para trabalhar nas lavouras de café, então, o Brasil, ele importou a mão de obra italiana, porque naquela época a Itália estava participando da Primeira Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E os italianos estavam vivendo em condições de miséria, de pobreza, e eles vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, em busca, assim, de um emprego, de uma nova oportunidade de vida. Atualmente, ainda existe muita imigração nas terras brasileiras. E, geralmente, esses imigrantes, eles vêm aqui, dos países vizinhos, como, por exemplo, a Bolívia, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Peru. Mas nós também recebemos imigrantes do Haiti, da China, ainda de Portugal e alguns dos Estados Unidos, ok? Uma das cidades que mais recebem imigrantes no Brasil são as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque são cidades que ficam na região sudeste, é uma região muito desenvolvida, é uma região muito rica, é uma região industrializada que oferece muitos empregos, ok?
Vamos agora aos exercícios. Leia as frases e complete. A imigração dos povos africanos para o Brasil durante o período escravocrata é um tipo de migração forçada, né? Eles foram obrigados a vir para o Brasil, eles não queriam vir. Já a imigração japonesa para o Brasil é um tipo de migração espontânea. Os japoneses vieram para o Brasil por livre e espontânea vontade. Naquela época no Japão, o Japão também estava participando das guerras mundiais e houve um boom de industrialização, de mecanização no Japão, ou seja, muitas máquinas. Isso gerou uma onda de desemprego no Japão. E aí esses japoneses vieram para o Brasil por livre e espontânea vontade para poder trabalhar, né? Então vocês vão completar questão de número 1. Questão de número 2. Cite pelo menos 2 nacionalidades de imigrantes que vieram para o Brasil nos fluxos migratórios do século XIX e do século XX. Várias pessoas vieram para o Brasil no século XIX e no século XX. Quem são essas pessoas? Você vai escolher 2 povos para escolher aqui, para escrever aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos o gráfico do século XIX, ok? E aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico aqui, 2015, não, esse gráfico aqui não pode, meninos. Esse gráfico aqui é século 21. Esse daqui que é o gráfico dos séculos 19 e 20. Você vai olhar os povos que vieram para o Brasil nessa época e você vai escrever somente 2 aqui. Aqui, o que são as bonecas Abayomi? Contei a história das bonecas para vocês. Vocês vão escrever aqui para a tia Letícia um resuminho do que é essa boneca e o que ela significa. 4. Por que essas bonecas eram tão importantes para os imigrantes africanos, né? Então, aqui você vai escrever o que era a boneca, como que ela era feita. E aqui você vai escrever por que ela era importante, certo? Aqui nós temos um mapa da África, né? Com todos os países africanos. Você vai pegar um lápis de cor, que não pode ser azul, pode ser qualquer cor, menos azul. E você vai pintar nesse mapa da África todos os países africanos de onde os negros vieram para o Brasil. Então, a resposta tá aqui, ó, certo? Aqui foram desses países africanos que os negros saíram para vir trabalhar como escravos no Brasil. Então, você vai encontrar esses países nesse mapa e vai pintar, ok? Meninos, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que você terminar as atividades, você vai tirar foto dessas páginas e mandar a foto para a tia Letícia poder fazer a correção, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã!